Hoje nós vamos falar sobre um rei megalomaníaco. E nós vamos ver como é que Deus faz para alcançar uma pessoa que aos nossos olhos parece impossível ou parece inalcançável. Às vezes nós conhecemos pessoas e olhamos para elas e dizemos: meu Deus, essa pessoa nunca vai se converter. O que é que vai precisar acontecer para que essa pessoa chegue aos pés de Jesus? Mas acontece que nós vamos ver o que é que Deus está disposto a fazer para que aquela pessoa que aos meus olhos a conversão parece impossível, que Deus possa alcançar. Poucos homens foram muito renomados, tão renomados como Nabucodonosor, o rei dos persas, ou o famoso rei da Babilônia. O seu império se estendeu por praticamente todo o Oriente Médio. O seu domínio se estendeu por quase todo o mundo conhecido à época. Ainda hoje, os feitos de Nabucodonosor, como os jardins suspensos da Babilônia, são conhecidos por estudiosos e historiadores. A Babilônia, capital do seu império, era a cidade mais rica e mais poderosa do mundo. A Bíblia diz que ela tinha 96 quilômetros de muros, com 25 metros de largura, 25 portões de cobre que se abriam de par em par. No grande templo se encontrava uma imagem do deus Marduk, feita com 22 toneladas e meia de ouro. Imaginem a grandiosidade do reino de Nabucodonosor. Ele era um rei de reis, um grande conquistador e um grande construtor. A cidade estava cheia de prédios, palácios e templos. Nabucodonosor havia construído os jardins suspensos, obra considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para sua esposa, ele construiu esses jardins suspensos para sua esposa, uma princesa da Média, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. O cara ainda era romântico. Pensa. Ele era um homem que tinha poder, tinha riqueza e uma fama muito grande no mundo inteiro. O seu reino era muito glorioso e extenso. Tão extenso era o seu reino e tão grande a sua fama que ele se tornou um megalomaníaco. Nabucodonosor adorava a si mesmo, como nós vamos perceber, conforme nós fomos falando. Ele vivia esplendidamente encantado com a sua própria glória. Ele era o seu próprio Deus e as glórias da Babilônia eram sua recompensa. Todavia, a graça de Deus é soberana, é acima de todas as coisas. O chamado de Deus também é irresistível. E a história desse homem, narrada na Bíblia, nos mostra a luta de Deus para salvá-lo. Muitas vezes nós desistimos de pessoas porque achamos que elas não vão dar em nada. Não, essa pessoa é assim, é assado. Mas nós vamos ver hoje a luta de Deus para salvar esse homem. Deus move céus e terra para levar esse homem, esse rei, à conversão. O livro de Daniel, ele não apenas nos mostra a soberania de Deus na história, revelando que o seu reino domina sobre tudo e sobre todos, mas também revela que Deus é soberano na salvação de cada pessoa. Deus sabe aonde é que ele vai poder ir para tocar naquela pessoa. E nós vamos ver agora algumas lições que nós podemos aprender com a história de Nabucodonosor. Nós vamos começar com as iniciativas de Deus para alcançar esse homem. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho assustador. A partir desse sonho, aquele homem, para quebrantar o coração e para propiciar a conversão desse homem obstinado, Deus tomou 4 iniciativas para conquistar o coração dele. A primeira é que Deus colocou pessoas que acreditam nele, em Deus, da companhia de Nabucodonosor. Deus pegou 4 homens piedosos e colocou ao lado dele. No palácio de Nabucodonosor estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Esses foram levados cativos após Nabucodonosor, quando ele tomou Jerusalém. Eram jovens crentes, fiéis e cheios da graça de Deus. Mas o convívio com pessoas crentes por si só não converte ninguém. Ainda que sejam crentes excepcionais como aqueles quatro jovens. Deus procura colocar pessoas próximas como esposa, marido, pais, filhos, parentes e amigos que sejam fiéis a Deus, como Daniel e seus amigos eram, a fim de que possam ministrar a essas pessoas consideradas impossíveis ou inalcançáveis. Porém, se essas pessoas não são suficientes para levar alguém ao encontro de Deus, é claro que elas vão ser indesculpáveis, mas acontece que Deus vai arranjar outros meios para atingir essas pessoas. Nabucodonosor, ele permanecia pagão e estava cada vez mais atribulado por causa de um sonho que ele teve no 2º ano do seu reinado. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então o rei mandou chamar todos os magos, todos os encantadores, todos os feiticeiros, todos os astrólogos, para que dissessem a ele o que é que ele tinha sonhado. Ele queria saber o sonho e também queria saber o significado do sonho. Os sábios disseram a ele que para saber aquilo não existia homem que pudesse dizer, só quem tem morada com os deuses, disse um dos sábios. Então Nabucodonosor ficou tão furioso e tão irado que mandou matar todos. Só um homem completamente sem Deus pode agir dessa forma. Ele mandou matar todos, indiscriminadamente, manda passar tudo no fio da espada. Ele teve um acesso de cólera, um acesso de ira e mandou matar todo mundo. Junto com os sábios, ele iria matar os 4 servos de Deus. Foi quando Daniel pediu a ele um prazo para decifrar o sonho. Deus, então, cheio de misericórdia por aquele homem, dá a visão a Daniel do que o rei sonhou e dá também a sua interpretação. Nabucodonosor era tão idólatra que quando ele ouviu a interpretação do sonho, ele caiu prostrado aos pés de Daniel, como se Daniel fosse um deus. Tamanha era a idolatria daquele homem. Ele ficou tão impressionado que ele reconheceu que Deus existe e chegou a reconhecer que o Senhor é o maior de todos os deuses. Está lá em Daniel 2,47. No entanto, ele não se converteu. Ele não achou que Deus era alguém tão importante para ele colocar dentro da sua vida. No 3º capítulo do livro de Daniel, Nabucodonosor esqueceu tudo o que ele disse quando Deus mostrou o sonho e decifrou, porque aquilo foi apenas uma construção intelectual. Aquilo não foi suficiente para mudar as convicções dele. Então, se fosse nos dias de hoje, para nós iríamos dizer, essa pessoa nunca vai querer Jesus. Depois de tudo que aconteceu, e ainda assim ela continua dura. Mas depois disso, Deus continuou o seu trabalho. Mas Nabucodonosor fez uma imagem de ouro representando a si mesmo, de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia, e ordenou que todos deveriam adorar a sua estátua. Irmãos, muitos de nós têm como deuses a nós mesmos. Isso é só uma construção. E muitos de nós crentes têm como deuses outras pessoas. Certa vez, isso não tem muito tempo, Deus me mostrou a mim mesma construindo um ídolo. E o ídolo já ia construído quase pela altura do joelho. E Deus me perguntou, você vai continuar ou vai destruir esse ídolo? Na mesma eu estava dirigindo. Eu parei o carro, orei, pedi perdão a Deus e continuei. E daquele dia em diante, eu percebi que eu estava construindo, e era uma pessoa, um outro ídolo, um ídolo que não era Deus. E muitas vezes nós temos que prestar atenção, porque o nosso ídolo pode ser nós mesmos.
Nabucodonosor perdeu a convicção de que Deus é o verdadeiro Deus dos deuses, e então ele agiu na direção contrária. As palavras da sua boca não chegaram ao seu coração ou à sua mente. E é o que acontece conosco. Muitas vezes nós nos entusiasmamos diante dos milagres de Jesus, dos acontecimentos das nossas vidas, na vida dos outros, mas não é o suficiente para que nós possamos permanecer firmes nele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a imagem, mais uma vez ele se encheu de fúria. Era um homem colérico, extremamente vaidoso e colérico. Ele devia ser colérico sanguíneo, porque essa atitude dele, sanguíneo porque ele era um homem instável, e colérico porque ele realmente era uma pessoa que perseguia aquilo que ele queria. E quando ele soube que eles se recusaram, ele se encheu de fúria. Engraçado é que o colérico, quando ele se enfurece, a fúria toma conta dos seus sentidos. Quem aqui já viu uma pessoa que quando se enfurece com alguma coisa, aquilo muda? E ele começa a fazer e a falar coisas que depois ele tem que pedir perdão, ele ou ela. E ele ordena que jogue os 3 na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Então Deus, mais uma vez, se revela por meio dos 3 jovens. O rei mandou que fossem atirados na fornalha, amarrados. Mas aí acontece que ele já tinha tido uma experiência com esse Deus deles uma vez. Ele jogou e depois ele quis se ver. Então ele vai lá e olha e vê com seus próprios olhos. Ele jogou 3 homens. A Bíblia diz que ele viu 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e diz Daniel 3:25 que o 4º homem se parecia com o Filho dos deuses. Nabucodonosor viu o Filho de Deus pré-encarnado. Aquele era Jesus, andando na fornalha. E então, mais uma vez, confessa que não há Deus que liberte como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O problema é que o Deus de quem ele fala é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, é o Deus de Mesaque, é o Deus de Abednego, mas não é o Deus de Nabucodonosor, não é o seu Deus pessoal. E há muita gente assim, irmãos. Muita gente que até diz que Jesus é o Senhor, que é o Filho de Deus, mas não tem como seu Deus pessoal. Há muitas pessoas como Nabucodonosor. Jesus Cristo é o Deus da esposa, o Deus do pai, o Deus do filho, o Deus da mãe, o Deus da igreja, o Deus do pastor, o Deus dos obreiros, mas não é o seu Deus pessoal. A pessoa sabe que Jesus salva, que Jesus livra, que Jesus liberta, mas não teve ainda um encontro pessoal com Jesus, para que a sua vida mude completamente. Às vezes, a pessoa está até na igreja ouvindo os testemunhos dos outros, mas a sua vida espiritual continua uma gangorra, porque ainda não teve a vida transformada verdadeiramente, porque ainda não se comprometeu verdadeiramente com Deus. Mas a resistência de Nabucodonosor não parou por aí. Depois de tudo isso, lá no capítulo 4 do livro de Daniel, nós vemos a última ação de Deus para tentar quebrar a resistência de Nabucodonosor e se converter. Deus dá ao rei um outro sonho perturbador. Mais uma vez, Deus usou Daniel para interpretar o sonho, e Deus avisa ao rei, por meio de Daniel, que por causa da impiedade dele, olha o que Deus diz: a mente humana lhe será tirada. Ele será como um animal até que passem 7 tempos. Como se não bastasse o sonho, Deus usa Daniel como profeta e diz assim para Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Daniel 4:27. Renuncia aos teus pecados, renuncia a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados e talvez então continues a viver em paz. O que Deus estava mandando dizer? Se você se arrepender, nada disso vai acontecer com você.
Às vezes Deus mostra, às vezes Deus revela, mas a gente clama a Ele, muda de atitude, pede misericórdia a Ele e Ele faz com que aquilo não aconteça. Antes de Nabucodonosor chegar à loucura, Deus lhe deu várias oportunidades. O rei tem tempo e condições suficientes para evitar que o significado revelado do sonho venha se cumprir integralmente. E 3 dessas oportunidades eu vou destacar agora. A primeira foi o sonho perturbador, lá em Daniel 4:10. Uma árvore no meio da terra, cuja altura chegava ao céu, era vista até os confins da terra. Quem era essa árvore? Vista até os confins da terra? Ele. Todo mundo conhecido sabia quem era Nabucodonosor. Aí diz a Bíblia que um santo descia do céu, um anjo, para derrubar a árvore, mas que as raízes fossem deixadas para ser molhadas pelo orvalho até passar 7 tempos. O que são 7 tempos? 7 anos. A segunda foi a interpretação corajosa de Daniel, que disse: você vai ser expulso do convívio entre os homens. Você vai morar com os animais do campo, até que você reconheça que Deus é Deus e que tem domínio sobre o reino dos homens. Depois que o rei passou pela humilhação e pelo quebrantamento, o próprio Deus iria restaurá-lo. A terceira foi o cumprimento fiel do que foi dito por Daniel. Diz a Bíblia, em Daniel 4:28, que 12 meses depois do sonho, tudo o que Daniel falou para o rei acabou por acontecer literalmente. Porque Nabucodonosor não se humilhou. Ao invés disso, ele não atendeu mais um alerta de Deus e continuou como se nada tivesse acontecido. Diz assim, Daniel 4:29. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, olha o que ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos lábios de Nabucodonosor, diz a Bíblia, quando tudo aconteceu literalmente como Daniel profetizou. Nabucodonosor foi arrancado do trono, expulso de entre os homens para viver como um animal no campo. Deus é benigno e tardio em irar-se. O Senhor sempre nos dá várias oportunidades para arrependimento e conversão. Mas não podemos brincar com a misericórdia de Deus e nem com o juízo de Deus. Essa era uma lição que Nabucodonosor precisava aprender. E existem 4 fatos relativos ao longo processo de conversão do rei Nabucodonosor. O primeiro fato é a paciência generosa de Deus. Deus não derrama o juízo antes de nos chamar ao arrependimento. Então, às vezes, as pessoas têm medo de Deus. Deus vai fazer isso? Não. Deus até mostra, mas se você se arrepender, Deus muda. Ele deu 12 meses para Nabucodonosor. 12 meses. E ele continuou brincando de ser Deus. Ele não se arrependeu. Deus não quer que nós pereçamos. Ele nos dá a oportunidade para nós mudarmos de vida e nos arrependermos de verdade. Noé pregou 120 anos. 120 anos aquelas pessoas ficaram ouvindo. Jerusalém, antes de ter seus habitantes levados cativos, ouviu o brado dos profetas que convocavam o povo ao arrependimento durante muito tempo. Hoje, Deus está nos dando mais uma chance para arrependimento, para colocarmos as nossas fraquezas diante dele e pedirmos a ele que nos ajude a mudar. O segundo fato é a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus. A dureza do coração de Nabucodonosor tem 3 aspectos que merecem destaque. O primeiro aspecto é que Nabucodonosor parecia feliz e calmo, passeando no palácio, apesar e a despeito do aviso de Deus em Daniel 4:29. É sempre assim. Aí às vezes as pessoas estão vendo, pastor, eu na igreja, não sei mais como, e olha ali, o cara não quer nem saber de Deus, desdém de Deus, olha que vidão. Deus está mostrando para a gente que as coisas não são bem assim. Se nós pudéssemos perceber
o perigo em que nossa alma se encontra. Muitas vezes, nós cairíamos com o nosso rosto em terra. Gritaríamos pelo socorro de Deus. Cada momento vivido longe de Deus ou fora da vontade de Deus é um risco para as nossas almas. Hoje é o momento para nós repensarmos sobre os avisos que Deus vem nos dando, quanto a coisas que nós devemos mudar em nós mesmos, atitudes que devemos mudar para não sofrermos as consequências da desobediência. O segundo aspecto é que Nabucodonosor exalta-se ao invés de dar glória a Deus. Daniel 4,30. Ele diz: eu edifiquei com meu grande poder para a glória da minha majestade. Para Nabucodonosor, Nabucodonosor, era a causa, o meio e a finalidade de tudo o que acontecia no seu reino. Tudo girava em torno dele. Há pessoas que são extremamente egocêntricas e tudo parece girar à sua volta. A sua soberba o enganou. A soberba precede a ruína, diz a Bíblia. A autoexaltação torna o homem cego, tolo e endurecido. O homem com toda a sua empáfia não passa de erva. Foi isso que Deus quer mostrar. Muitas vezes nós somos extremamente vaidosos com alguma coisa em nossa vida. O homem veio do pó e ao pó tornará. E a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Então não nos cabe viver como se nós estivéssemos no topo do mundo. O terceiro aspecto é que Nabucodonosor pensava que a sua prosperidade o pouparia da adversidade. Esse é o problema. O salmista fala a respeito disso. Está vendo? O homem ímpio, e em Provérbios também, o homem ímpio, parece que nada acontece com ele. Parece que a família dele é uma família de propaganda de margarina. Tudo vai bem com ele. Parece que tudo nunca vai acabar mal. Mas aqui é mais um aviso de Deus. A prosperidade não é garantia contra a adversidade. Às vezes Deus nos alerta a respeito de algo e como aparentemente nada acontece, momentaneamente pensamos: Deus não vai interferir nisso não, Deus está preocupado com outras coisas. Mas nós sabemos que precisamos mudar naquela área. A Babilônia era a cidade mais rica e mais poderosa do mundo. E Nabucodonosor era o homem que tinha poder, riqueza e fama. Seu reino era glorioso e extenso. Porém, para Deus, a Bíblia diz que as nações são como um pingo, são como pó, são como um vácuo, como nada. O rei então cairia. A Babilônia caiu para nunca mais se levantar. Só o reino de Deus é eterno. Vocês já perceberam? O Egito caiu para nunca mais se levantar. A Babilônia caiu para nunca mais se levantar. Mas voltando aos fatos, o terceiro fato é a humilhação do rei que não se curvava diante de Deus. Como Nabucodonosor não quebrantou o coração, a humilhação do rei foi provocada por Deus. A primeira característica, então, quando Deus quer mudar uma pessoa, é que a humilhação, ela vem do céu. Daniel 4,31 diz assim: as palavras ainda estavam nos lábios de Nabucodonosor quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Aquilo que Daniel havia dito. Quando o homem não escuta a voz da graça, ele ouve a trombeta do juízo. Deus abriu para o rei a porta da esperança e do arrependimento, mas ele não quis entrar por ela. Então Deus o empurrou para o corredor do juízo. Ele foi humilhado. O poder e a prosperidade sem o temor de Deus intoxicam a alma. O orgulho é algo abominável diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O processo de quebrantamento do homem vem do céu. Porque Deus quer que o homem se converta, por isso ele o quebranta. Amém. Às vezes a gente ora: Senhor,
converte fulano, me converte, Senhor. Mas, irmãos, sem quebrantamento, a gente não se converte. A verdade. Então, muitas vezes a humilhação vem do céu para que a gente se converta. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. Amém. Deus não tem prazer. A segunda característica é que a assolação que vem do céu, ela é repentina. A paciência de Deus tem limite, a gente pensa que não, mas tem. O cálice da ira de Deus se encheu naquele dia. Chega ao ponto em que Deus diz, basta. Olha o que a Bíblia diz. Falava ele ainda quando tudo aconteceu. Deus é paciente, mas Deus não é indulgente. Para o nosso próprio bem, um dia Deus se cansa de ver que empurramos certas situações com a barriga e dá um basta, porque Ele sabe que nós, por nossa própria vontade, não tomaremos nenhuma atitude para mudar aquele quadro. E aí nós ficamos nos reclamando ao longo da vida. Oh, mas Deus não faz. A minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Mas Deus nos ama tanto que Ele manda do céu a providência. Amém. E é repentina. Ele espera, 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 espera. A gente não faz nada. Então Ele vem e manda. A terceira característica é que ela é terrível. Diz assim, Daniel 4, 32, 33. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens. O rei ficou louco. Deus o fez descer ao fundo do poço. Deus tirou o entendimento dele, deu a ele o coração de um animal. O seu cabelo cresceu e como penas de uma águia. As suas unhas cresceram e ele passou a viver como um animal, comendo capim e pastando no meio dos bois. A sua doença era uma espécie de demência, na qual o doente se considera um animal poderoso do mundo no meio dos bois. Deus golpeou o seu orgulho para levá-lo à conversão. Muitas vezes Deus golpeia o nosso orgulho. Muitas vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas para que a gente se converta. E também acontece com aqueles a quem amamos. A gente ora, aí a pessoa passa por um problema e oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E aí a gente se desespera. Mas não é para se desesperar. Deus está me perseguindo e te perseguindo com conversão. Ele passou a comer capim, rolar no chão, com os cascos crescidos. O todo-poderoso rei Nabucodonosor virou um bicho e foi pastar. Imaginem a notícia que se espalhou pelo mundo todo. Lembra daquele homem? Cheio de orgulho, cheio de empáfia. Ele era colérico e vivia irado. Ele devia humilhar todo mundo. A quarta característica é que quando Deus vem e atua, opera na vida da gente, é irremediável. Ninguém pode mudar, ninguém pode ajudar, ninguém pode tirar daquela situação. Em Daniel 4,31, Deus disse: é isso que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Deus espera. Deus quer dar sempre um decreto bom para a gente, então Ele espera. Mesmo ele sendo o homem mais rico e poderoso da terra, a riqueza ou qualquer outra coisa não vão livrá-lo. A sua fama não pode deter o braço onipotente de Deus. Deus arrancou aquele homem do trono. As glórias da Babilônia não puderam poupá-lo da humilhação. A humilhação daquele homem foi certa, foi rápida e foi irremediável. Quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão. Ninguém pode lutar contra o povo todo-poderoso e prevalecer. Ninguém, nem Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra à época. A quinta característica é que ela é proposital. A humilhação de Deus não tem por objetivo destruir ninguém. A humilhação de Deus é cheia de esperança. A humilhação de Deus não é vingança, mas ela visa o arrependimento
Deus o mandou comer capim, não para mandá-lo para o inferno. Deus mandou ele comer capim, não para ele ficar enfermo em cima da cama o resto da sua vida. Deus fez isso para que ele se transformasse. E Deus permite que o homem seja levado ao fundo do poço para depois tirá-lo de lá, para que ele viva e conte as maravilhas de Deus na sua vida. O mesmo Deus não fez com o rei Belsazar, que foi condenado inapelavelmente. O rei Herodes, por não dar glória a Deus, também não teve solução. O Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O Deus que humilha é o mesmo Deus que exalta. A Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. Mas como é que Deus operou a conversão de Nabucodonosor? Não foi exaltando aquele homem, foi humilhando. Nós queremos sempre a exaltação de Deus. Nós queremos sempre que Deus nos honre. Tem gente que ainda diz: oh Senhor, honra teu servo, honra tua serva. Nós queremos sempre honra, queremos sempre exaltação em nossas vidas. Mas o que Deus quer mesmo é que a gente se converta. E para que a gente se converta, é preciso que a gente passe por provas. Nas provas e nas dificuldades, para que nós não sejamos humilhados pelo resto de nossas vidas. Precisamos ser aprovados nas provas para podermos ser honrados por Deus. O primeiro homem precisa ser confrontado com o seu eu. Precisamos ser confrontados com as nossas falhas e com as nossas dificuldades. Precisamos saber o que é que precisa mudar em nós. Precisamos trabalhar para que as coisas mudem. Precisamos reconhecer a necessidade de mudança. No céu só entra gente quebrantada. Glória a Deus, amém. Ao invés de culparmos os outros, nós temos que pedir a Deus que nos quebrante, para que as nossas vidas possam mudar. Nabucodonosor aplaudia a si mesmo, mas Deus tirou suas vestes reais e as suas unhas esmaltadas viraram cascos de animais. A conversão de Nabucodonosor pode ser vista através de 4 evidências. As pessoas podem perguntar: mas será que ele se converteu mesmo? Sim. As 4 evidências de uma pessoa convertida apareceram em Nabucodonosor. A primeira evidência é que ele glorificou a Deus. Em Daniel 4,34 está escrito que no fim daquele período, ele levantou os olhos para o céu e percebeu que o seu entendimento havia voltado. Agora ele olha para o céu. Antes ele só olhava para si mesmo. Antes ele só olhava para as coisas à sua volta, para a sua própria vida, para os seus próprios problemas, para aquilo que interessava a ele. Agora ele olha para o céu. Porque até então ele só olhava para a terra. Ele agiu como aquele rico insensato da parábola contada por Jesus, que construiu só para essa vida. E Deus o chamou de louco. A segunda evidência é que ele confessou a soberania de Deus. Diz assim: então, e só então, ele louvou ao Altíssimo e glorificou aquele que vive para sempre. Nabucodonosor finalmente entendeu que Deus estava no trono do universo. Os olhos de sua alma se abriram e ele compreendeu que aquele a quem ele desprezava era de fato o Deus Todo-Poderoso, Senhor soberano de toda a terra. Não é você, meu irmão, nem minha irmã, que vai convencer aquela pessoa que você ama, que você quer a todo custo que ela se converta. Quem vai convencer é o Todo-Poderoso. Ore por ela, clame por ela, peça a Deus por ela, e no dia de Deus vai fazer o que tem que ser feito. Mas quando Deus começar a agir, não chore, glorifique. Porque a mão de Deus sobre aquela pessoa não é para matar, é para que ela viva e dê testemunho de transformação. Amém. A terceira evidência é que ele testemunhou a sua restauração. Daniel 4,36 diz assim, naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, recuperei a majestade e recuperei a glória do meu reino. Nabucodonosor não foi apenas salvo,
Ele dá testemunho de sua experiência. Ele não apenas recebe de Deus esse dom, ele partilha com outros acerca dessa bênção. E esse é um dos sinais. A pessoa que partilha, que conta testemunho daquilo que Deus fez, é um dos sinais de que ela realmente é convertida. A quarta evidência é que ele adora a Deus. Daniel 4,37 diz assim, ó: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Olha só, o sinal do convertido e do maduro em Cristo é que ele não culpa Deus por absolutamente nada. E ele continua: ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quem é realmente convertido, crescido e nascido de novo, não culpa Deus. Que coisa tremenda. Agora, convertido, ele reconhece que tudo que Deus faz é certo. Inclusive, permitir que ele se transforme em um animal, permitir que ele passe um tempo pastando, permitir que ele fique como louco sem entendimento. O homem convertido reconhece que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e não fica questionando a Deus quando tem problemas. Por que Deus? Eu estou na igreja, Deus, por quê? Quais são as lições, eu já estou terminando, da vida de um rei convertido? Quais são as 3 lições práticas? A primeira lição é que nós não podemos dizer que ninguém é caso perdido, nem mesmo você. Às vezes a gente diz de si mesmo: Senhor, eu não tenho jeito. Deus está mandando dizer para mim e para você que nós não somos caso perdido. Portanto, não podemos desistir de ninguém e nem desistir de nós mesmos. Porque aquele que arruinou Jerusalém, olha o que ele fez, Nabucodonosor: arruinou Jerusalém, destruiu o templo, carregou os vasos sagrados do templo do Senhor, esmagou a cidade, levou cativo o povo de Deus, e mesmo assim, Deus converteu aquele homem. Aquele que mandou matar os próprios feiticeiros, jogar na fornalha os servos de Deus, exigiu adoração à sua própria pessoa, forçou pessoas a adorarem deuses falsos. O homem irado e colérico, mais poderoso do mundo, agora estava convertido. Sabe por quê? Porque não há impossíveis para Deus. Creia na sua conversão, pessoal. Creia na conversão daquela pessoa que você pensa ser impossível de se converter. Creia na conversão do ateu, na conversão do blasfemo, na conversão do feiticeiro, na conversão do viciado, na conversão do assassino, na conversão do político, na conversão do patrão, na conversão dos seus pais, na conversão dos seus amigos, do seu esposo, da sua esposa. Evangelize, porque Deus, o Deus que salva, está no trono. E Ele está pronto a tomar uma providência para que aquela pessoa que você acha que não tem jeito, ela se converta verdadeiramente. Mas sobretudo essa mensagem é para nós mesmos. Nós não somos caso perdido. Muitas vezes o diabo diz para a gente: olha, você é um crentezinho muito meia boca. Nem eu nem você somos caso perdido. Acredite nisso. A segunda lição é que nós precisamos continuar esse processo de conversão. Deus quer que sejamos pessoas quebrantadas. Às vezes temos um conceito elevado de nós mesmos. Nós não nos achamos então muito importantes. E achamos que podemos, como Nabucodonosor achava, fazer as coisas por nós mesmos e podemos nos dar bem. Então parecemos como o fariseu que se acha muito perto de Deus. Que o Senhor nos ajude a orar, não como fariseu, mas como publicano, que orou batendo no peito e chorando: Senhor, tem misericórdia dos meus pecados. Esse desceu justificado. Saulo de Tarso só se converteu quando Jesus jogou ele no chão, de cima do cavalo, e ele ficou cego. Foi assim que ele se converteu. Nós queremos a honra de Deus, a bênção de Deus, mas não queremos aceitar que muitas vezes nós somos tão difíceis que Deus tem que nos jogar de cima do cavalo, nos cegar para a gente saber que precisa que Deus nos dê
visão dele para as nossas vidas. Saulo se voltou para Jesus ao ser quebrantado. Jesus não veio chamar justo, mas veio chamar a mim e a você, nós que somos pecadores. Não veio curar os que se julgam sarados, mas veio para sarar aqueles que se reconhecem doentes e carentes da graça e da misericórdia de Deus. E por último, a terceira lição é que aquele que reluta em se prostrar vai ser quebrantado por Deus. Não perca a esperança. Se alguém que você ama parece inflexível, se alguém que você quer ver realmente transformado por Deus, parece que está sempre em altos e baixos, Deus vai entrar com providência para que a vida dessa pessoa mude de uma vez por todas. Deus vai impedir que aquela pessoa se perca, mas vai quebrantar. Erga a sua voz aos céus e ore ao Senhor. A palavra diz que se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Nós temos que crer nisso. Portanto, não chore, não sofra quando Deus quebrantar aquela pessoa que você ama e por quem você ora. E também não se surpreenda se o Senhor quebrantar a sua própria vida. Ele faz assim para que nós cresçamos, para que nós vivamos. É sempre tempo de nos voltarmos para Deus, porque Deus se agrada de um coração quebrantado. Jesus, obrigado, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós. Amém. E glorifica o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus.